Bom, pessoal, nessa videoaula nós vamos começar a discutir então aspectos da composição química dos alimentos. Entendam aqui por alimentos, resíduos agroindustriais. Então, tudo que nesse slide eu trago se aplica à avaliação química e bromatológica de resíduos, né? E aí eu vou fazer essa descrição, vamos desmontar o alimento até suas frações mais simples. O que eu quero chamar a atenção primeiro é que quando a gente usa a nomenclatura de análise bromatológica, a fração bromatológica ela diz respeito a um grupo de substâncias que tem características semelhantes. E a análise química é uma análise de uma substância pura específica, tá? Então, se eu fizer a análise de cálcio, de fósforo, de sódio, é uma análise química. Se eu fizer uma análise de proteína bruta, existem vários tipos de proteína compondo, né, um alimento. Então, como a proteína bruta envolve vários tipos de proteína e até formas nitrogenadas diferentes, a gente faz referência à fração bromatológica e não análise química, tá? Então, inicialmente aqui, olhando aqui para o começo do nosso slide, onde está alimento, vamos pensar aqui num resíduo agroindustrial, e todo resíduo, todo alimento, ele é composto por uma parte denominada matéria seca e uma parte de água, né? Logicamente que existem resíduos secos, por exemplo, palha, né? Palha de arroz, por exemplo. É muito seco, mas ainda assim todo resíduo mantém em si um certo grau de hidratação, né? Então, aquela primeira medida que a gente faz no laboratório, quando a gente chega trazendo um resíduo do campo, é fazer a aferição do teor de matéria seca, né? E este teor de matéria seca, ele é aferido de duas formas. Uma primeira pré-secagem a uma temperatura mais baixa, até 60 graus. A gente costuma trabalhar de 55 a 60 graus, porque a esta temperatura a gente não altera quimicamente a natureza ou a composição do material orgânico que está presente nesse resíduo. Só que a essa temperatura eu não consigo chegar a 100% do alimento seco. Então vai existir um certo resíduo. Depois de pré-secado a essa temperatura mais baixa, a gente pega uma pequena amostra e seca a 100 graus para tirar realmente toda a água contida ali e fazer a correção para ter o teor de matéria seca real do alimento 100% seco mesmo, ok? Então, se a gente separar do alimento a água, a gente fica com a fração seca desse alimento, denominada de matéria seca, e a matéria seca ela tem dois grandes componentes. Ela tem um componente orgânico e tem um componente inorgânico. O componente inorgânico ele é obtido através da queima desta matéria seca. A gente coloca essa matéria seca num cadinho de porcelana, isso vai para um equipamento chamado de forno mufla, que aquece esse material a 550, 600 graus Celsius, e aí esse material é totalmente incinerado, né, ele é queimado, o que sobra é a cinza. A cinza é o conjunto dos elementos inorgânicos presentes neste resíduo, né? E a composição dessa cinza são os diferentes minerais que são agrupados ou definidos como macro e micro minerais em função da quantidade em que são requeridos do ponto de vista nutricional por determinada espécie. Tá? Agora, essa fração que foi queimada, né, é a fração orgânica,
como eu já havia falado na videoaula anterior, né, a gente tem 3 componentes orgânicos majoritários: os carboidratos, os lipídios e a proteína. Reparem que neste slide o nitrogênio foi colocado antes da proteína. Por quê? Porque o nitrogênio ele aparece em alguns resíduos, em alguns vegetais, não ligado ou não estruturado como aminoácido, não como peptídeo e não como proteína. Às vezes ele está na forma de amônia, de nitrato, né? E esse nitrogênio ele é quantificado de forma global para a estimativa da proteína bruta. Então, nem todo nitrogênio presente em um determinado alimento ou resíduo é proteína verdadeira, ok? Então, as frações orgânicas seriam carboidratos, lipídios e proteína. Aqui, essa distinção do nitrogênio virantes é para caracterizar que nem todo nitrogênio é proteína, mas toda proteína contém nitrogênio, né? Aproximadamente 16% do peso molecular da proteína é peso de nitrogênio, ok? Então, a gente tem essa proporção, quer dizer, na grande maioria dos alimentos e dos resíduos, a quase totalidade do nitrogênio presente ali está na forma proteica, né? Mas há situações em que este nitrogênio, ele, na forma não proteica, ele é mais expressivo. Então, uma vez que nós temos as 3 frações orgânicas, olhando para a primeira fração nitrogenada, né, a gente vai ter um componente proteico e um não proteico dentro deste resíduo, né? Pode ter dentro desse resíduo. O proteico ele é constituído por aminoácidos, são cadeias polipeptídicas de aminoácidos. E aí a gente tem os aminoácidos essenciais e não essenciais em função das características que esses aminoácidos assumem no metabolismo da espécie de interesse. Então, quando o aminoácido ele não pode ser convertido a partir de outra fonte nitrogenada, ou de outro aminoácido, ele é dito essencial. Então, ele tem que vir necessariamente da dieta. Quando o aminoácido pode ser convertido em outro aminoácido, ele é dito não essencial. Então, a essencialidade e a não essencialidade dos aminoácidos dependem da espécie e dependem, inclusive, da idade, tá? Do animal ou da pessoa, tá? Então, o que pode ser essencial para uma criança pode ser não essencial para um adulto, tá? E aí, a gente tem a fração de nitrogênio não proteico, que é constituída por aminoácidos livres, porque aminoácidos livres ainda não são cadeias polipeptídicas, portanto, não são proteínas, embora já esteja na sua estrutura proteica, a sua unidade básica mais fundamental, né? Aminas, que é o NH2, a amônia, que seria o NH3, a ureia, etc. São formas de fonte de nitrogênio, né? Que podem estar presentes em determinado resíduo, ou vegetal ou alimento, que não faz parte de uma proteína, quer dizer, não são cadeias polipeptídicas estruturadas, ok? Do ponto de vista dos lipídios, a gente tem os lipídios simples e compostos. Lipídios simples são caracterizados por ácidos graxos esterificados, né? São ácidos graxos livres aqui, né? E os lipídios compostos são compostos aqui por gorduras, óleos neutros, esteroides, né? Agora, este componente outros que aparece no slide diz respeito à forma como esta fração lipídica ela é extraída do resíduo. Normalmente, essa fração lipídica ela é extraída usando um solvente orgânico. Pode ser éter de petróleo, éter de etílico, pode ser um outro solvente orgânico, e junto com esses componentes lipídicos, né, esses triglicerídeos aqui, existem outras substâncias que são lipossolúveis, como as vitaminas A, D, E e K, né, e
carotenoides que podem e que saem por uma questão de afinidade e solubilidade junto nesse extrato. Então, nem tudo que foi quantificado como extrato etéreo, extrato do éter, né, pode ser considerado como lipídio. Para vocês terem uma ideia do teor de extrato etéreo medido numa folha verde de uma gramínea, estima-se que quase 50% sejam pigmentos vegetais e não triglicerídeos, né? Agora, se você faz a extração com éter de grãos de soja, a maior parte certamente será composta por óleos, né, triglicerídeos lá do grão de soja, ok? E aí, chegando então aqui na fração orgânica carboidratos, é importante a gente pensar o seguinte, que a gente tem o extrativo, os carboidratos são divididos em fibrosos e não fibrosos, tá? Aqui está escrito como fibra bruta e extrativo. Então, esses carboidratos que não são fibrosos, que está aqui como extrativo não nitrogenado, quer dizer, é tudo aquilo que foi retirado, depois eu vou mostrar isso para vocês numa formulinha aqui. Tudo que foi retirado do alimento, quer dizer, da matéria seca, né? A gente tirou a proteína, a gente tirou os lipídios, a gente tirou os minerais, né? A gente tira a fibra, o que sobra é o extrativo não nitrogenado. E ele é composto, então, por vitaminas do complexo B, que não são carboidratos, mas por não serem solúveis em lipídios acabam ficando aqui, e por monossacarídeos, como glicose, como pentoses, né? A gente pode falar de xilose, arabinose, né? São monossacarídeos aqui, hexoses e pentoses. E oligosacarídeos, que são cadeias de açúcares, né? Açúcares compostos, aonde no caso aqui a gente tem o amido. Então o amido faz parte do extrativo não nitrogenado. É um carboidrato não fibroso, é a maior parte da mandioca, é a maior parte do grão de milho, né? Seria amido. Tá? A fração fibrosa, por sua vez, ela é representada, ela tenta captar a presença da parede celular vegetal, que é aquela membrana, a estrutura externa, a membrana de uma célula vegetal é constituída por parede celular. Essa parede celular ela tem natureza carboidrato, né? E ela é um composto de dois polissacarídeos, a celulose e a hemicelulose. A celulose ela é um polímero de glicoses ligadas entre si, assim como o amido. A diferença entre amido e celulose se dá no tipo de ligação química entre as glicoses. Então, a ligação glicosídica da celulose é a ligação tipo beta e a ligação do amido é tipo alfa. Tá? Já a hemicelulose, além de conter glicose, ela também contém pentoses, como xilose e arabinose na sua estrutura. Então, estes são carboidratos. Ah, professor, mas eu ouvi falar que na parede celular também tem lignina, a gente fala muito de lignina. A lignina, ela está presente na parede celular, ela não está colocada aqui porque ela não é um carboidrato. A lignina, ela é um composto fenólico, a natureza química da lignina é muito diversa, a abordagem e o tema de estudo só sobre lignina é um tema bastante vasto, né? Dentro da ciência de estudo da parede celular dos vegetais. E ela é de extrema importância porque a lignina ela não é digestível. Então, por não ser digestível, ou na verdade, ela é muito pouco digestível, alguns fungos conseguem produzir a enzima ligninase, que vão degradar essa lignina, mas ela é o fator que torna a parede celular dos vegetais, a fibra, mais dura e indigestível ao sistema digestório dos ruminantes, né? Então, se tiver alguém aqui que tiver contato com fazenda, já deve ter ouvido falar que fulano de tal tem um curral de aroeira. Aroeira é madeira de lei, né?
A aroeira é uma madeira muito dura e o que torna a madeira mais resistente e dura é exatamente o teor de lignina na parede celular dos polissacarídeos. Então é como se essa lignina envolvesse essa trama, essa fibra de celulose e hemicelulose e conferisse rigidez e resistência e proteção para esse polissacarídeo. Isso torna, quanto mais lignina, menos digestível é um carboidrato fibroso, consequentemente, a gente consegue digeri-lo ou hidrolisá-lo muito menos para extrair os açúcares de dentro dele, as glicoses, para depois levar isso para um processo fermentativo e produzir o etanol. Então, já nesse ponto, fica claro aqui para vocês que, quando se fala em etanol de segunda geração, seria produzir etanol a partir de glicose contida na celulose, né, em parte da hemicelulose, da fração fibrosa dos alimentos. Então, aqui a gente teria o etanol de segunda geração. Agora, quando a gente extrai glicose do amido ou a própria glicose das hexoses, açúcares solúveis, né, aqui a gente tem a produção de etanol de primeira geração. Então, a garapa de cana, propriamente a gente está falando de açúcares compostos aqui, de sacarose. Depois o etanol de milho, ele vem de glicose extraída de amido, né? E aqui a gente está falando de etanol de segunda geração, quando a gente extrai então a glicose de celulose e em parte da hemicelulose, né? Majoritariamente é a celulose, que é exclusivamente composta por glicose. Então, uma fonte de fibra que tem uma grande proporção teor de celulose começa a ser uma fonte interessante para a gente pensar nesse tipo de aproveitamento como geração de etanol, né? Se o teor de celulose não for tão alto, o teor de lignina é muito alto, isso gera um complicador aqui. Então, basicamente, nesse slide, a gente tem todo o coração do fracionamento e da análise de como nós devemos pensar a decomposição química dos resíduos agroindustriais para que a gente enxergue, através da sua composição, as potencialidades de uso, ok? Então, na sequência, nesse slide aqui, eu estou trazendo slides que aparentemente são repetitivos, mas eles trazem uma abordagem um pouco diferente, né? Então, na sequência aqui, onde está escrito carboidratos de planta, pensa o seguinte, aqui a gente tem a célula de um vegetal, né? Então, essa célula vegetal, ela tem a sua membrana, que é denominada de parede celular, e dentro da célula o seu conteúdo. Aqui eu vou falar apenas dos carboidratos. Então, essa parede celular, ela é constituída de celulose e hemicelulose, como vimos no slide anterior, e um pouco de substâncias pépticas, né? Ah, professor, eu não sei o que é uma substância péptica. Isso aqui é pectina. Pectina é o bagaço da laranja, por exemplo, o bagaço do maracujá. É a fração que mais estrutura os frutos, por exemplo, tirado a água e o suco e os açúcares, o que sobra naquele bagaço são substâncias pépticas, majoritariamente. E galactanas e beta-glucanas, que também são substâncias, são tipos de carboidratos que estão um pé lá na parede celular e um pé intracelular, quer dizer, são a natureza química dessas substâncias aqui, ela é um pouco... tem umas mais solúveis, outras menos solúveis, então fica difícil jogar ela para um lado ou para o outro, né? Então, a gente tem na parede celular, majoritariamente, celulose e hemicelulose. Substância péptica, pouco. Beta-glucanos, aqui a gente tem uma fração solúvel, tá? Isso aqui é solúvel. Então, a gente usa para quantificar o teor de parede celular dos vegetais uma medida chamada de fibra em detergente neutro, a sigla é FDN, que foi proposta pelo professor Peter Van Soest da Universidade de Cornell. Lembra lá do sistema de Cornell, que a gente falou lá atrás na outra videoaula? Então, o FDN é um sistema de detergente
né, que lava todo o conteúdo celular e mantém apenas os constituintes da parede celular, ou seja, celulose, hemicelulose. Como eu estou falando apenas de carboidratos, eu não estou falando que a lignina está aqui, mas a lignina também fica presente no FDN. Tá? Como a lignina não é um carboidrato, ela não está aqui nesse slide. Agora, se eu usar um outro tipo de detergente, denominado de detergente ácido, né? Aqui é o cetil-trimetilbrometo, né? Eu vou ter, então, a solubilização da hemicelulose e fica a celulose exclusivamente. Então, o fibra em detergente ácido me retorna a celulose, fibra em detergente neutro me retorna ambas as frações. FDN menos FDA naturalmente me dá o teor de hemicelulose, né? A lignina também fica presente aqui no FDA, tá? Ela não está aqui no slide, novamente porque ela não é um carboidrato. Agora, o detergente neutro, ele solubiliza parte de algumas galactanas, beta-glucanas e substâncias péticas. Então, a fibra solúvel em detergente neutro, frutanas, essas substâncias péticas, isso aqui é solubilizado, embora uma parte delas tenha alguma aderência a essa parede, né? Mas, normalmente, esse tipo de carboidrato aqui, do ponto de vista digestório, ele a maior parte dele é utilizado pela flora microbiana do sistema digestivo, embora a pectina aqui, ela não é possível de ser digerida por animais monogástricos e nem pelos ruminantes, ela só é utilizada no rumen dos ruminantes. Então, a pectina, por exemplo, polpa cítrica, é um alimento rico em pectina, é utilizado todo fermentado no rumen com a mesma intensidade, velocidade e tem praticamente um valor energético de 85% do amido de milho, para vocês terem uma ideia, né? Então, resíduos agroindustriais de processamento de frutas são ricos em substâncias péticas e para ruminantes tem alto valor energético, tá? Então, só para a gente entender. Agora, pelo outro lado aqui, olhando para o conteúdo celular, a gente tem lá os ácidos orgânicos, os mono e oligosacarídeos e amidos, formando o que? Os carboidratos solúveis em detergente neutro, né? Na verdade, essa fração aqui é o que a gente chamou de extrativo não nitrogenado, lá naquele slide anterior. Esses componentes aqui são totalmente aproveitados aqui, né, digeridos e absorvidos aqui no metabolismo de monogástricos e ruminantes, ok? Então, se entra um açúcar, um amido ou um açúcar livre desse aqui, como um monossacarídeo, no rumen, o micro-organismo rapidamente vai fermentar, né? Então, no caso do ruminante, é difícil isso aqui escapar ao rumen, a não ser que seja amido em grande quantidade, tá? Então, para vocês associarem aí, pectina e amido, quer dizer, tem alto valor energético os dois, né? Embora esse aqui seja usado único exclusivamente para ruminantes, porque ele é fermentado num ambiente ruminal, ok? Então a gente consegue explicar e detalhar melhor aqui as frações polissacarídeos, né? Então aqui os polissacarídeos não amiláceos, né? Quer dizer, que é o tipo de ligação aqui, é uma ligação tipo beta, né? Não é uma ligação tipo alfa. Os animais superiores, nós, os seres humanos, produzimos uma enzima tipo alfa-amilase. Por isso que a gente quebra a ligação alfa dos amidos. Mas a ligação tipo beta a gente não produz, ela é produzida pelos micro-organismos fermentadores. Então esses açúcares do lado de cá, né, polissacarídeos não amiláceos, eles são utilizados em processos de fermentação. E aqui, nesse terceiro slide sobre esses carboidratos, houve isso aqui é do Teixeira, 2001, lá da UFLA, né? Aqui ele fez um rumen com M, com N, tá? Então, aqui, carboidratos dietéticos, vamos pensar aqui, carboidratos na parede celular,
celulose e hemicelulose. A lignina está em pretinho aqui porque ela não é um carboidrato, mas ela faz parte da parede celular. E os carboidratos do conteúdo celular, aqui ele colocou a pectina, já amido, e os carboidratos solúveis, né? Então, os carboidratos potencialmente degradáveis no rumen e digestíveis no intestino. Então, todos eles são potencialmente degradáveis no rumen, mas digestíveis no intestino, somente os solúveis, o amido, solúveis são absorvidos direto, né? O amido só, porque celulose, hemicelulose e pectina têm que ser fermentados no ambiente ruminal ou alguma coisa deles é fermentada lá no intestino grosso, ok? Então, na próxima videoaula, a gente segue com o conteúdo dando alguns apontamentos sobre o balanceamento, e aqui eu mostro para vocês uma fotografia da microscopia eletrônica da parede celular de uma célula vegetal. Então, essa estrutura parece uma caixa, né? Parece um favo, né? De um pedaço de papelão. Isso aqui é celulose, hemicelulose e lignina, é uma rede intrincada e complexa disso, e é desse tipo de camada que é feito a grande maioria dos resíduos agroindustriais. Portanto, o estudo e a compreensão da natureza química e da complexidade de processos de retirada de lignina disso aí, para poder facilitar a hidrólise e liberação de açúcares, é que está no centro e a chave do problema no desenvolvimento de tecnologias para a produção de etanol de segunda geração. Tá? Então, na próxima aula, a gente continua falando, dando alguns apontamentos sobre o balanceamento.